Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Chegamos à nossa 9ª lição desse trimestre, falando sobre as igrejas do Novo Testamento. E nessa oportunidade nós temos um título bem curioso e também, eu tenho certeza, muito útil para a igreja do tempo atual. Vai falar assim, reanimando a igreja cansada. Que título tão expressivo esse, não é verdade? Como que é bom nós estudarmos lições com conteúdo bíblico, que tem a Bíblia, né, como base das suas afirmações. E isso realmente é algo fantástico. Tem a ver com a nossa lição isso, né? O objetivo da lição, ele está destacado nas nossas revistas, né, para aqueles que não têm revista, que alguns, né, às vezes só assistem, né, algumas pessoas até de outras cidades. Então eu digo o seguinte, está assim, incentivar o aluno a vencer a apatia espiritual. A apatia espiritual, ela vai se caracterizar ela está baseada, né, e serve de figura, a apatia física, que é a falta de vigor, falta de ações concretas, falta de sentimentos saudáveis, é um esvaziamento de objetivos, um esvaziamento de incentivo interno para a realização de algo. Isso é apatia. Então nós estudaremos isso hoje, e o nosso texto básico, ele é Hebreus capítulo 13, verso 22. Mas eu quero ler o verso 20 até o 22, porque eu acho que dá um embasamento melhor para nós dentro desse título. Olha como é que é completo isso. Verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, o qual seja a glória para todo sempre. Amém. Aí chega o verso 22, que é o texto básico. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Queridos, isso aqui é bíblico. Isso é algo de conteúdo bíblico. Reanimando a igreja cansada, no nosso título, ele vai falar sobre algo que nós vamos parar e pensar sobre isso. Quer ver só uma coisa? Vamos pensar um pouquinho sobre essa introdução. O autor, ele traz algumas coisas que são importantíssimas para nós. Ele vem falar sobre a substituição de métodos bíblicos por tão só a troca. Tá? Eu não estou falando que a igreja não pode ter festa, festividades, situações lúdicas dentro da igreja. Não é isso. Mas o que o autor diz aqui é uma realidade. Tá? Existem searas, existem lugares onde existiu uma troca. Tiraram a palavra de Deus e entraram com diversões. Foi tirar os cultos solenes, onde você celebra ao Deus Criador dos céus e da terra, ao nosso Senhor, e aí se colocou diversão, barulho, mistura de sensações. São situações onde os meus sentidos emocionais são levados a um estímulo ou a ações que são orquestradas por pessoas que têm um conhecimento de manipulação de massa. E, olha, queridos, eu não estou falando que você não pode se emocionar, não é isso. O autor traz algo para nós aqui fantástico. Em contrapartida a isso que nós estamos falando, como ele diz aqui, tá? Algo está faltando em nossa busca por meio de renovar a igreja. Temos tido mais sucesso em oferecer diversão momentânea do que uma renovação contínua da igreja. Por quê? Renovação contínua da igreja é preciso que você aplique os métodos que o Senhor deixou para isso, não o método humano. Tem que se abaixar, ou abaixar porque tem que ser humilde, porque as informações estão muito acima da gente.
e ver isso. Porque aqui nesse texto mesmo que eu li para vocês, de propósito, o verso 20 em diante, ele fala, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo. Não o que é agradável diante de mim. Não é o que agrada as minhas emoções, os meus sentidos. Não é isso. Não é essa questão. Não é trocar, por exemplo, a pregação por piadas, por colocações históricas. Não é. É manter a palavra de Deus como centro de tudo. O autor, ele diz assim aqui, se acha aí na sua revista, se acha aí, ele vai falar assim, ó, caso nossas tentativas para restaurar a vitalidade da igreja devam ter sucesso, elas tratarão do problema de maneira contínua, assim como devem basear-se no modelo bíblico. Nossos esforços para introduzir vitalidade com frequência ignoram a nossa herança bíblica. Grave erro. Porque alguns confundem revitalizar a igreja com fazer que a gente cante mais alto. Alguns confundem revitalizar a igreja como trocar os hinos que nós cantamos por hinos que empolguem mais a galera. Alguns trocam isso por pregação que façam as pessoas pular e sair se sentindo muito bem de dentro da igreja. Então, nós passamos a perceber que existe aqui uma confusão, aonde eu troco o culto, as celebrações e, por consequência, a vida que levo, eu troco e tiro Cristo do centro dessas situações que falo agora com vocês e coloco o homem. Ou seja, o culto tem que agradar a mim. O louvor tem que agradar a mim. A pregação tem que agradar a mim. A poltrona, tudo tem que agradar a mim. Aí, na consequência e na esteira disso, acontece um empobrecimento espiritual na vida cotidiana. Porque, como o autor diz, isso é diário. A vida cotidiana fica pobre porque falta essa característica bíblica insubstituível e insuperável, que faz com que nós vivamos. 3 tópicos dessa lição, vamos lá? Vamos pegar, isso foi só a introdução. Pense bem sobre isso. Perspectiva de Hebreus. Aqui ele vai dar alguns aspectos sobre o livro de Hebreus. Ele vai dizer que o livro de Hebreus é uma grande pregação, né? Falando sobre esses aspectos da vida cristã. É bem interessante essa abordagem que o autor vai falar aqui para nós, tá? Eu quero pegar já nessa parte aqui, olha, com base nessas recomendações. Você achou? É o segundo parágrafo. Vai falar assim, com base nessas recomendações de Hebreus, ficamos sabendo que os leitores enfrentavam problemas bem semelhantes aos nossos. Eles corriam o risco de cometer apostasia, Hebreus 6,6, né? Recaíram outra vez, né? Ele fala sobre isso. Embora fossem cristãos há tempo, olha isso, suficiente para terem crescido espiritualmente, o autor diz que eram tardios em ouvir. Ou seja, estavam tendo uma lentidão em ouvir aqui, é não só ouvir com os ouvidos. É interessante isso, né? Parece que falei uma bobagem, mas não é. Esse ouvir aqui é mais profundo, porque esse ouvir está falando naquela disposição em não só assimilar ouvir essa informação, não são só as ondas sonoras, mas nós estamos falando de, além de perceber, de ter percepção dessas ondas sonoras, também ter a disposição de praticar. Sem essa disposição, não adianta ouvir. Será um ouvinte que não pratica. Tá? Ele vai chegando à consequência disso. Olha que abismo. E ainda precisavam de leite em lugar de alimento sólido, 5, verso 12 de Hebreus. Interessante isso. Então, realmente faltava crescimento. Porque o autor diz que eles ainda precisavam de leite, não podiam
ser alimentados com alimento sólido, ou seja, algumas verdades espirituais não podiam ser explicitadas. Olha que carinho desse autor, seja ele quem for, seja Paulo, seja Apolo, ou seja qualquer outro apontado pelos estudos que nós vemos aí. Esse autor ele tinha um carinho pela igreja, por essa igreja. Aqui um detalhe, tá? Essa carta foi escrita perto do ano 60 a 70. Quer dizer, já se respirava aqueles ares do período trágico do ano 70, quando acontece a destruição do templo em Jerusalém, e de Jerusalém também. Tá? É o trágico ano onde o Império Romano, né, vai realmente ali cumprir essa coisa terrível da destruição do ano 70 em Jerusalém. Agora, voltando para cá, uma das características era essa criancice espiritual. Esse modo de encarar as coisas espirituais como se fossem crianças. Não podiam chegar nos textos e nas afirmações e também, atenção para essa palavra desagradável para alguns, as obrigações espirituais de alguns. O confronto, ele faz parte do crescimento. Essa questão da oposição em relação a mim mesmo, ela faz parte do crescimento espiritual. Se não tenho isso, digo com toda certeza não cresço. Se eu não digo não para mim mesmo em algumas situações, aí eu estou falando no ego, na vaidade, na soberba, na benevolência, em todas as... Porque tem gente que é muito benevolente, severa com os outros e benevolente demais consigo. Isso é grande erro, tá? É preciso que nós aprendamos a realmente nos policiar. E debaixo da mão do Senhor e da misericórdia do Senhor, aprender a crescer, porque crescer requer esforço. Eles aqui não poderiam ser alimentados com alimento sólido, mas com leite. Eu compreendo que existem pessoas dentro da igreja que cada uma são pessoas diferentes. E cada uma tem um nível de amadurecimento com o Senhor. Mas é necessário que nós tenhamos pessoas que estão crescendo, não importa o nível que estejam. Porque o crente nunca está satisfeito, né? Ele sempre cresce, pelo menos saudável, e ruma até a meta de crescer sempre. De aprender em todas as situações, não importa a quantidade de diplomas e nem a quantidade de experiência na vida cristã. Ele ainda continua aprendendo todos os dias, não importa, tá? O autor ainda fala mais aqui para nós. Alguns começaram a afastar-se da assembleia. Aí é fantástico. Olha o caminho lógico que o autor faz. Paremos para pensar um pouco disso. Tardios em ouvir. Primeiro ponto. Eles ouvem, mas na verdade não estão nem prestando atenção. É aquele tipo de gente que entra no ouvido, sai no outro. Você está falando, a pessoa está olhando lá para o outro lado. Você fala, está pregando, sabe? Coisas desse tipo. Mas não é só isso em atitude, é isso também em mente. Ele não assimila nada. A consequência disso vai ser que não cresce. Olha o caminho, a escada para baixo que é esse negócio. Não cresce. E aí, não crescendo, ele acaba daqui a pouco se cansando da igreja. Aí entra essa questão, fica cansado. E não aparece mais. E quer uma novidade. E aí, querido, vai ser levado por ventos de doutrina por todos os lados. Vai ser arrastado para onde o inimigo quiser que ele seja arrastado. Infelizmente é isso. Porque não aprendeu a educar a si mesmo. Não aprendeu que a vida cristã tem um preço caro a se pagar. Seguindo, vamos para o tópico 2, tá? Quais são as causas da apatia? Tocamos aqui levemente sobre isso, vamos entrar mais profundamente agora. Aqui ele fala que realmente eles não estão certos, aqui realmente não tem como nós avaliarmos qual era isso, qual eram as razões aqui para a igreja, né, para a igreja dos hebreus aqui, qual era essa questão, mas existem algumas coisas que nós podemos notar, que são passadas para nós. Ele vai falar isso, né? Só notamos a incerteza do autor quanto à possibilidade deles chegarem até o fim da carreira. E aí ele fala se, né, essas cláusulas colocadas no capítulo 3, verso 16. Tá? São condicionais, quer dizer, se vocês fizessem isso, se vocês fizerem isso, se vocês tomarem atitude tal. Talvez houvesse cristãos que tivessem tomado um compromisso inicial no momento de grande emoção. Ponto para isso.
sendo simplesmente apanhados na disposição predominante, ou seja, foram pegos em emoção por causa do culto, por causa da celebração e, como nós dizemos, entraram com a maioria. Mas por que pessoas assim, na grande maioria dos casos, elas não evoluem para o estágio seguinte? Porque elas não conhecem o estágio seguinte. E por muitas vezes elas só quiseram realmente o holofote do momento. A igreja estava cheia, o momento foi um momento especial, ela se sentiu totalmente emocionada e impulsionada a fazer aquele voto ou a tomar aquela decisão, porém, não existe o momento seguinte. Que momento é esse? É o momento onde a pessoa começa a passar por um amadurecimento. Precisamos disso. A igreja caminha para isso. E individualmente, cada cristão que é templo do Espírito Santo também caminha para isso. Quem não caminha para isso permanece criança, se alimentando mal e vivendo mal sem poder enfrentar batalhas maiores à frente. É o que nós falamos muitas vezes dos tais ciclos viciosos. Pessoas que não conseguem romper esse ciclo vicioso. Cai, pede perdão, se levanta, começa a andar, cai. Se levanta, pede perdão, começa a andar, cai. Ela não consegue resistir às tentações, ela não consegue seguir em frente. É o ciclo vicioso que tem que ser quebrado, não por um emocionalismo, mas por um crescimento saudável, porque tem como base o crescimento a palavra de Deus. Seguindo aqui, o autor ainda fala sobre algo mais interessante ainda nesse tópico 2. Existem outros sim, você achou? Existe outro sim, a possibilidade de que os leitores tivessem sido convertidos numa ocasião em que todos esperavam manter o seu compromisso num nível elevado por algum tempo, mas não puderam manter o entusiasmo ano após ano. Pode-se, da mesma forma, considerar a ideia de que vivessem numa cidade onde a competição dos cultos novos e exóticos fosse grande. Os serviços de adoração da igreja talvez parecessem muito comuns quando comparado a outros lugares, onde coisas estavam acontecendo, entre aspas aí, né? Desejosos de estar onde houvesse ação, alguns talvez se inclinassem a seguir as modas mais recentes. Isso é fato, e isso aqui fala profundamente para o tempo de hoje. Tem gente que se não tiver uma novidade, não aparece. 2 cultos a mesma coisa, já não quer mais comparecer. Queridos, a ânsia e a expectativa. Então, olha, a palavra de Deus, ela não se renova, ela é nova. Em todo momento. Agora, daqui a um segundo, daqui a meio segundo, daqui a qualquer partícula de tempo, ela é nova. Ela fala conosco todos os dias. Só que o que acontece muitas vezes é que estamos trocando, por exemplo, a exposição franca e direta e, principalmente, objetiva da palavra de Deus, com unção do Senhor, estamos trocando isso por pessoas que, às vezes, habilidosamente vão falar, por exemplo, de negócios dentro da igreja, dentro dos púlpitos. Como ganhar dinheiro, como crescer financeiramente, como ter uma boa educação financeira. Eu sei que esses assuntos são importantes, mas no púlpito da igreja, em momentos de culto público, mas isso atrai algumas pessoas, elas vão. E tem gente que vai realmente atrás disso e passa a andar de um lado para o outro. Mas a hora que aquilo ali começar a ficar também chato para ela, como eu disse, ela vai para outro lugar, onde está acontecendo um foguinho de palha, né? Tem muito fogo de palha. Aconteceu um fogo de palha, um ajuntamento. Ah, lá que é bom. Mas a hora que ali também começar a ter alguma coisa, e em alguns lugares, às vezes, não acontece um esvaziamento, porque aí já se fica impedido de pregar a palavra de Deus. Porque quando você fala a palavra de Deus, que confronta, a pessoa se sente ofendida e vai embora. Então, queridos, é preciso que tenhamos os nossos olhos abertos. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de muitos. O livro de Hebreus vai falar sobre isso. O capítulo 10, verso 25. Tá? Então é exatamente isso. Mas por que vai atrás das novidades? Os motivos, né, as causas da apatia, elas estão ligadas ao meu gosto, que passa a ficar a minha vontade de se alimentar, que a partir desse momento já não é uma vontade de me alimentar das coisas do Senhor. Existe um texto na palavra de Deus, e me desculpem citar, sem citar o texto, que ele diz
que ele vai falar, é Deus falando que os seus filhos abandonaram a fonte das águas vivas e cavaram cisternas rotas. Meu Deus! Deixaram aquilo que é divino por aquilo que é humano. Não quero mais, nós vamos cavar com as nossas próprias mãos. Existem pessoas que às vezes estão atrás de experiências emocionais dentro de um culto. Elas querem sair mais animadas de um culto. Elas querem, sabe? Não que a gente não tenha essa expectativa. Mas essa renovação, muitas vezes, essa animação que nós saímos, ela vai ser posterior a uma volta a realmente entender que a palavra de Deus é algo substancial e que deve ser vivido com grandeza pela minha vida, por mim mesmo. Isso é confronto. Essa briga ela tem que acontecer dentro de nós. Nós temos que procurar um culto onde nós tenhamos louvores que exaltam o nome do Senhor, não o homem. Onde nós tenhamos testemunhos de pessoas que vivem coisas reais com o Senhor e que têm palavra para dar. Onde os pregadores pregam segundo a palavra de Deus. E não simplesmente o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Essa é a necessidade, com unção do Espírito Santo, com graça. Eu não estou dizendo que tem que ser um pregador mal educado, que só, sabe, não é isso. Mas pessoas que falem realmente e preguem segundo a palavra de Deus. Mas no tempo de hoje, alguns são enganados. E serão mesmo, porque alguns já nem carregam mais a Bíblia. Já não andam nem mais com ela. Como que você vai analisar alguma coisa se você não tem a Bíblia em suas mãos? Como que você vai analisar alguma coisa e saber se o que está sendo pregado é bíblico ou não, se você não ora durante a semana? Se você só ouve a leitura bíblica no domingo, durante o período de culto? Como que você vai ter essa capacidade de avaliar isso? Como que nós vamos avaliar se o que o pregador está trazendo é bíblico ou não, se eu estou querendo tão somente uma experiência emocional? Ah, me saí tão bem desse culto, estou tão bem, olha, estou com as baterias recarregadas, essa semana eu vou bombar. Meu Deus, nada mais pobre que isso. Nada mais pobre do que isso. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela penetra até a junta, até as divisões do nosso ser. As mais profundas, as indizíveis por palavras humanas. Deus conhece. Terceiro tópico, como vencer a apatia. Vamos lá? É a receita final. O que fazer para que as pessoas retomem o seu compromisso original? Você já sabe a resposta, né? É Bíblia. Mas vamos lá, vamos entender o que o autor diz. Devemos interessar-nos vitalmente pela mensagem de Hebreus, pois compartilhamos do mesmo problema do autor. Ele era um pregador e sua missão era estimular e encorajar o povo. E eu digo mais, corrigir. Fazer com que o povo voltasse a andar segundo a palavra de Deus. Podemos aprender coisas importantíssimas estudando a maneira como ele tratou o assunto. Um aspecto notável dessa palavra de exortação é o espaço dedicado à exposição das Escrituras. Podemos esperar que uma palavra de exortação consista quase inteiramente de exigências e apelos urgentes, mas as exortações acham-se intercaladas com argumentos baseados, atenção, nas Escrituras. Por exemplo, o capítulo 1 contém uma série de citações bíblicas destinadas a demonstrar que o Filho de Deus é superior aos anjos. E aí ele vai seguir aqui falando sobre várias coisas relacionadas a isso. Quer dizer, essas exortações, elas são intercaladas com textos, com afirmações que estão baseadas na palavra de Deus. Então, olha, queridos, como que você vai avaliar se algo é saudável ou não para você? Eu não estou falando espiritual, normalmente. Na vida, um prato, um alimento. Você tem que saber as informações nutricionais daquele prato. Você também tem que saber qual é o estado que você está.
Talvez, em uma determinada fase da vida, você precise de comer mais proteína. Em outras, talvez, você precise diminuir a proteína e aumentar o número do carboidrato. Em outras fases, talvez, você tenha que quase que acabar com o carboidrato e estar mais ligado nas verduras, nos legumes, nas hortaliças. Então, e aí vai. Em cada fase da vida você precisa disso. Com a palavra de Deus, queridos, isso funciona de uma maneira um pouco diferente. Em todas as fases da nossa vida, nós precisamos de nos alimentar dela. Muitas vezes, nas fases iniciais, que o autor vai chamar aqui de leite, ou seja, alimento básico, nós vamos precisar de estudar as doutrinas básicas da palavra de Deus. Mas por quê? É só para ter conhecimento intelectual? Não, não é só por causa disso. É para que você tenha, na sua vida prática diária, atenção para isso, para que você tenha um procedimento cristão saudável. Para que as pessoas que estão ao seu lado percebam, fulano mudou. Olha o procedimento dele agora. Mas por quê? Porque você está se alimentando de maneira básica. É o leite racional. Com o passar do tempo, é preciso que você se alimente de maneira diferente. Como nós falamos em nossa igreja, é preciso de tutano. Você precisa de uma comida mais forte. Você vai precisar de um mocotó. Né? A gente costuma usar isso lá. Você vai precisar de um mocotó. Você precisa de uma comida mais forte, sabe? Você precisa ser fortalecido. Por quê? Porque a batalha vai ser maior. Porque a luta vai ser maior. Porque aí você já está mais robusto, mais forte. A musculatura mais tonificada. Porque você se esforçou mais, você está trabalhando mais. Você está vivendo mais a vida cristã. Então é preciso que tenha isso, essa mudança, tá? Agora, como vencer a apatia espiritual? Bíblia, palavra de Deus. Porque quando nós começamos a realmente não só ouvir as pregações de domingo, mas participar de estudos bíblicos, nós crescemos. Nós passamos a entender que a vontade do Senhor, como eu li lá no texto básico no começo, que a vontade do Senhor é o segredo do sucesso e é a vontade do Senhor que nós entendamos tudo o que Ele disse para nós. Como que eu vou entender? Aonde Ele disse, pastor? Na Bíblia. Está tudo exposto aqui e nós precisamos de ter essa vida com Deus, mas uma vida real, de crescimento. Aí sim, aí essa apatia vai embora. Aí o cansaço vai embora, porque você vai saber dosar. E olha, isso precisa de experiência. Você vai saber dosar períodos de descanso espiritual. Você vai entender o que é descanso espiritual. Você vai entender o que é o momento que você vai ter que trabalhar espiritualmente. Você vai entender os momentos em que você vai ter que se exercitar para as batalhas que vão seguir na sua vida. Para isso precisa de ter crescimento. Não é qualquer um que tem esse tipo de conhecimento, tem que ter bagagem, tem que ter vida com Deus. A conclusão, tão importante quanto. E nós estamos num tempo maravilhoso para acabar aqui nessa introdução, nessa conclusão. O autor de Hebreus é provavelmente um pregador modelo. Esta combinação de ensinamentos com conselhos nos mostra o que é realmente necessário para a renovação da igreja. Uma igreja não pode ser encorajada indefinidamente apenas com exortações humanas, né? Acabamos nos imunizando aos apelos constantes, por mais fervorosos que sejam. Se nos cabe manter uma fé vital, precisamos lançar raízes numa fé que toque a nossa mente. Estudemos cuidadosamente a Bíblia a fim de podermos crescer. Tem que ter raiz. Tem que ter uma alimentação que seja bíblica. Tem que ter vida com Deus. Isso não mudou. Mas algumas celebrações, elas vão, em vez de privilegiar a pregação expositiva da palavra de Deus, eles vão privilegiar as histórias, os contos, as notícias. E a palavra de Deus vai ser só um acessório, não a parte principal.
É evidente que ilustrações bem feitas, histórias contadas em períodos tranquilos, adequados, com o temor de Deus, elas cabem bem dentro de uma pregação, em alguns momentos. Mas a palavra de Deus é insubstituível. Em alguns lugares, só o emocionalismo, como nós falamos, é o que conta. Em alguns lugares, as coisas estão ficando cada vez mais empobrecidas em relação a isso. Em alguns lugares já não tem nem mais estudo da palavra. Não tem mais estudo. Trocaram, não tem, não para, em momento nenhum dos cultos que tem, você vai realmente ter uma exposição da palavra de Deus com estudo, falando sobre vida cristã, sobre vida na igreja, sobre vida do cristão em relação ao mundo, sobre volta de Jesus. Não tem nada disso. Não tem nada. O autor fecha assim, último parágrafo. O autor de Hebreus nos forneceu uma palavra de exortação, modelo. Seus argumentos baseados nas Escrituras apelam à nossa mente e nos permitem crescer. Sua explicação das Escrituras sempre termina numa recomendação à igreja para considerar a grandiosidade da sua salvação e manter a sua identidade. Ele sabe que a verdadeira renovação não inclui apenas o estímulo momentâneo, mas é dirigida às necessidades da igreja de uma a outra geração. Mas hoje, infelizmente, talvez as pessoas mais infelizes dessa terra queiram só as questões momentâneas para a sua vida. Um verdadeiro cristão, as pessoas mais felizes dessa terra, vivem não somente de momentos felizes, mas vivem de uma vida enraizada e fortalecida pela palavra de Deus. São pessoas que conseguem passar por tempestades, por desertos, por mares da vida, encapelados, porque estão crendo na palavra do Deus vivo. O Senhor Jesus, ele venceu as tentações no deserto através da palavra de Deus. No Getsêmani, ele disse: Senhor, que se faça a tua vontade. E nós, por muitas vezes, acreditamos que inventamos uma fórmula nova e que podemos substituir a palavra de Deus com coisas humanas. Não podemos fazer isso. Toda vez que nós fizermos isso, nós teremos uma igreja cansada. E toda vez que nós nos alimentarmos disso, nós seremos, nós pessoalmente, pessoas que nos cansaremos das coisas do Senhor. Seremos igreja cansada. Que Deus te abençoe e que você se fortaleça nessa palavra e que entenda que estudar a palavra de Deus nos ajuda e nos fortalece, e ler, viver a palavra de Deus em comunhão com a igreja é algo insubstituível. Que Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.